Foi durante a noite, foi silencioso, foi bom, né? E ontem estivemos aqui, limpámos, preparámos para hoje um especial reconhecimento ao irmão Chris. Obrigado pelo dia de ontem. E é bom nós estarmos na casa do Senhor, amém, e podermos chegar para louvar a Deus. Esta manhã nós vamos nos debruçar um pouco sobre, fazer um balanço sobre a nossa vida. Dado que está chegando o final do ano, nós fazemos sempre muitos planos, né, para 2026, no caso, para o ano seguinte. O que é que a gente espera encontrar, o que é que a gente espera fazer? E é importante, irmãos, que nós pensemos assim. Nada de errado nisso. O tema da nossa mensagem: passado, decisão; presente, ação; futuro, visão. Tenho que confessar aos irmãos que eu ouvi pregar este texto, Salmo 119, versículos 30 a 32, num evento que eu estava, e me fez refletir e tocou tanto o meu coração, que obviamente eu não vou repetir a mensagem, nem tenho o esboço dessa mensagem, mas tocou o meu coração e eu pensei que era um tema importante para o final do ano, ou o início do próximo ano. Salmo 119, versículos 30 a 32, se irmãos puder, por favor, abra a sua Bíblia e fique de pé, vamos orar juntos e ler este texto da palavra do Senhor. Como os irmãos sabem, Salmo 119 desperta o nosso coração para a importância da palavra de Deus, para a importância de nós estudarmos as Escrituras, conhecermos as Escrituras, os mandamentos do Senhor, amarmos os mandamentos do Senhor, guardarmos os mandamentos do Senhor. E do versículo 30 ao 32, há um apelo aos nossos corações. Amém? Oremos. Pai, vimos diante do Senhor em nome de Jesus, pedir que a misericórdia e a graça nos cubram esta manhã e o Senhor fala aos nossos corações. Pai, não baseados em nós próprios, não baseados em nosso entendimento e em nossa força, mas naquilo que o Senhor provê para nós, que esta manhã os nossos corações sejam enriquecidos, fortalecidos, possamos, Senhor, refletir sobre a nossa vida e prepararmos-nos para seguirmos na presença do Senhor até que o Senhor volte. Que a volta de Cristo Jesus seja permanente em nossa mente e haja em nós um grande desejo de vermos o Senhor Jesus Cristo. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Versículo 30, então, Salmo 119, versículos 30 a 32, diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus mandamentos, ó Senhor, não permites que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me destes maior entendimento. Amém? Mas podem ficar sentados. Como eu disse aos irmãos, quando eu vi pregar este texto, o meu coração tocou o meu coração e pensei na importância sobre nós refletirmos e pensarmos e analisarmos a nossa vida, nosso momento em Cristo. Apelo aos irmãos que durante esta semana avaliem a vossa vida espiritual e tentem pensar onde é que você estava espiritualmente há um ano atrás e onde é que você está hoje. Normalmente esta é a altura do ano em que a gente pensa financeiramente onde é que a gente estava, onde é que a gente está, onde é que a gente quer estar. Outros avaliam a balança, né? Onde estava a balança há um ano atrás? Como é que está a balança hoje? E como é que a gente espera que esteja para o ano? Nós fazem isso da balança? Não se pronuncia, deixa assim. Outros pensam carreira profissional. Normalmente os mais jovens pensam muito em escola, né? Embora o ano letivo não termine em dezembro no nosso, aqui nos Estados Unidos, mas pensa sempre, né, onde é que, né, o que aconteceu, ou outros projetos, ou em outras coisas. Por certo, amados irmãos, que acima de tudo nós somos seres espirituais, amém? E os salvos têm vida em Cristo, estão vivos, e devem, por certo, e deveria ser o que mais devia ocupar a nossa mente, é onde é que eu estava espiritualmente o ano passado, onde é que eu estou hoje, e se Deus me permitir viver, onde é que eu espero estar daqui a um ano? O que é que eu espero em 2026 de Cristo? E talvez, meus amados irmãos, é aquilo que a gente planeia menos e pensa menos. Avaliar a nossa vida espiritual.
Eu já disse isso várias vezes, amados irmãos, de maneira nenhuma podemos pensar que Cristo morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, nos salvou para que a gente tenha uma vida espiritual estagnada, para que estejamos parados no tempo, para que nada aconteça. Gostamos dos evangelhos, analisamos o primeiro parte de cada evangelho nas últimas 4 semanas, ou nas últimas 3 semanas e mais do dia 25, e sempre vemos a ação. Jesus indo, Jesus vindo, Jesus falando. A vida de Jesus foi uma vida ativa. O próprio história da redenção nos mostra o desenrolar desde a criação, após a queda, até a vinda de Jesus, e continua pela história da igreja, o capítulo, o livro de Atos, as cartas, apontando para algo eterno e maior. Movimento, ação, algo para fazer, algo para crescer em Cristo. A preocupação das nossas crianças, com as nossas crianças, de que eles cresçam, certo? Não é normal o filho do meio ser mais alto que o maior. Um está contente, o outro está triste. Não, mas é normal nós esperarmos um crescimento, certo? Engraçado, meus amados irmãos, que com os nossos filhos nós começaram até a avaliar o crescimento da cabeça. Nós têm filhos, mas meus pais não tiveram acesso a essa informação, mas agora até isso, né? O crescimento dos membros, cada membro, como é que está a crescer, a ver se há uma, né? E dão-nos aquele gráfico, né? Onde é que estava, onde é que está agora, como é que continua por aí fora. É tão importante percebermos. Porquê? Porque se estão vivos, têm que crescer, têm que desenvolver, certo? Têm que começar a comer por eles próprios, não é isso? E por aí fora, e tantas outras coisas que começam a fazer por eles próprios. Meus amados irmãos, jamais nós em Cristo podemos fazer alguma coisa por nós próprios, porque dependemos do Espírito Santo e temos de estar ligados na videira verdadeira, que é Cristo, amém? Mas é esperado que haja um crescimento e um amadurecimento que se possa refletir, que se possa medir, que se reflete em nossas orações, em nossa conduta de santidade, em nosso planejamento na obra do Senhor, em nosso desejo por Deus, amor pela igreja, amor uns pelos outros, amor por Cristo. É normal que assim seja. O que não é normal é que entre ano, passa ano, continuamos e está tudo na mesma. Seres vivos crescem, seres não vivos não crescem, não é? Se nós estamos vivos em Cristo e temos uma vida espiritual, meu amado irmão, é bom que você cresça, porque se você não cresce, talvez você não está vivo, não tem o Espírito Santo de Deus, amém? O texto aqui nos aponta para o passado, presente e futuro. Olha o texto comigo, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Salmo 119, versículo 30, perdão. Eu sublinhei a palavra escolhi. Passado e escolhi. No versículo 31 eu sublinhei a palavra apego-me agora, presente. No versículo 32 eu sublinhei a palavra corro. Embora o presente corro, aponta para um correr para algo para a frente. No passado escolhi uma decisão. No presente apego-me uma ação. No futuro, uma visão. Corro para algo. Versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Como salvos, como aqueles que estamos em Cristo Jesus, nós sabemos que pela ação do Espírito Santo fomos levados a escolher o caminho da fidelidade. Irmãos e irmãos, há uma tendência entre a fé reformada de que a ideia de que é Deus que faz tudo, então eu não tenho que fazer nada. Nós temos a mania de anular a responsabilidade humana e substituí-la pela soberania divina. Meus amados irmãos, nós somos responsáveis pela vida que Deus nos deu. Você tem que ser um bom mordomo do seu corpo, certo? É por isso que a gente não come doces no Natal, certo? A maior parte dos irmãos já confessaram. Bem, quem confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Mas a gente come doce, mas a gente sabe que não é muito boa ideia, né?
Você sabe que tem que ter cuidado, né? E a gente de vez em quando corta o açúcar, né? Corta aqui o açúcar, corta ali. Toma café sem açúcar, é coisa de psicopata, eu tenho ouvido dizer. Mas a gente tira, né? Vai ter tendo cuidado. Gordura, a mesma coisa, né? Não comer muitas gorduras, não é isso? Fritos, certo? Exercício físico, é importante, não é isso, irmãos? Fazer algum exercício físico. Esta altura do ano é boa, irmão. Tanta neve aí a cair, né? Mas a gente não, manter-se ativo, ter certos cuidados. Dormir, descansar, certo, irmãos? Amém? Então tem que ter certos cuidados. Zelar pelo nosso corpo físico. Quanto mais, amados irmãos, nós temos que zelar pela vida espiritual que Deus nos deu. E não significa que você tem um corpo que você não criou, não gerou, mas uma vez, agora você é responsável por ele, certo? Ir ao médico, fazer exames, right? Principalmente a partir de uma determinada idade, que os irmãos todos ainda não estão lá. Mas quando lá chegar, não é isso? Tem que ir ao médico, fazer exames, essas coisas. É a nossa responsabilidade. Meus amados irmãos, Deus te salvou, te deu Cristo Jesus, te deu vida, te deu o Espírito Santo. É nosso papel zelar e decidir, tomarmos decisões e ações concretas em relação à nossa vida. No passado, escolhemos o caminho da fidelidade. A soberania de Deus na salvação não anula a responsabilidade humana de maneira nenhuma. Somos responsáveis não só pelos nossos pecados e erros diante de Cristo, mas também das nossas ações e das nossas escolhas diante do Senhor. Decidi seguir as tuas ordenanças. Pelo menos na água do batismo nós confessamos isso, não é? No testemunho para batismo falamos isso. E falamos isso tantas vezes uns aos outros. Quando ficamos de pé depois da pregação, e num tom de apelo nos levantamos e oramos juntos para que aquela palavra seja posta em prática na nossa vida, é uma decisão que estamos fazendo para diante dos mandamentos do Senhor. É importante que entendamos a nossa responsabilidade. Temos escolhido no passado o caminho da fidelidade, temos decidido seguir as ordenanças do Senhor, a palavra do Senhor preciosa ao nosso coração, à nossa vida, para seguirmos e mantermos fiéis a Cristo. Seja fiel ao Senhor. Quando na água do batismo a maioria de nós professou e confessou isso. Eu prometo seguir a Cristo. Até cantamos um hino. Né? Eu decidi seguir a Cristo, algo assim, não é? Que nós cantamos. Não anula a nossa fé reformada, irmãos. Continua a ser Deus que fez, continua a ser Deus que opera, mas somos responsáveis por aquilo que fazemos diante do Senhor e que Deus nos permite. Lembre disto, meu amado irmão. Deus nos dá uma medida e uma capacidade para nós fazermos a obra do Senhor e nos desenvolvermos e crescermos na obra do Senhor. Não é para todos igual, mas é obrigação de todos que atinjam aquele ponto que Deus determinou. Deus não espera que você corra 10 milhas se te deu capacidade para correr 2. Mas se Ele te deu capacidade para correr 10, você só corre 2, você está em falta diante de Deus. Amém? Versículo 31. Apego-me aos teus mandamentos, ó Senhor. Ó Senhor. Meu amado irmão, tomemos esta firmeza hoje, de olharmos o passado e percebermos de onde o Senhor nos arrancou, do lamaçal do pecado e morte, da condenação por causa do pecado que nós tínhamos cometido e que somos pecadores diante de Deus. Ele nos arrancou daquele lugar, Ele nos deu e nos colocou numa posição de podermos seguir o caminho da fidelidade, de decidirmos seguir os mandamentos. Então agora, meus amados irmãos, neste final de ano, 2026, apegue-se aos testemunhos do Senhor, à palavra de Deus, a Deus. Meu amado irmão, não só aquelas partes que a gente gosta, não só aquelas coisas que parecem melhor. Por certo que muitas vezes, amados irmãos, você vem ao culto e você não gosta da pregação. Ninguém se mexeu, ainda bem, fiquei com medo que alguns dissessem amém. Mas você bem não gosta, é verdade. Você acha que eu gosto de tudo que eu prego? O bom de ser expositivo é isso, irmãos, é que a gente passa pela Bíblia de quase toda. Se Jesus não vier antes, a gente com um bocado de jeito vai chegar lá no final. Perguntaram ao pastor John MacArthur, já numa determinada idade, se ele esperava pregar a Bíblia toda outra vez.
Que ele riu, não é? Ia durar até que idade, não é? Mas, amados, seguimos e vamos ao texto, à palavra do Senhor, e diga o que a palavra do Senhor disser, nós pomos em prática em nossas vidas. E não importa se é agradável ou se não é, porque Deus é aquele que nos capacita e nos faz sujeitar a Ele, negando a nós mesmos, para que recebamos a palavra e digamos assim: eu vou cumprir os mandamentos do Senhor. E Ele é que nos fortalece. Você entende quando você vai na estrada e tem uma placa que diz 50 e a estrada está vazia? E você pode poupar ali 10 minutos de gasolina. Que eu acho que andar mais rápido poupa gasolina, não gasta. Porque você chega mais depressa, o carro anda menos tempo. Esse é o meu raciocínio. Eu sei que eu estou errado, irmãos. Não precisa me explicar que eu sei que eu estou errado. Mas é o meu raciocínio. Ora, se eu vou demorar 1 hora a chegar e eu chegar em 50 minutos, eu poupei 10 minutos de gasolina. Mas diz que o carro gasta mais se andar mais rápido. I don't think so. Brincadeira à parte. E você vê a placa, diz 50, e você vê a estrada livre, você sabe que pode ir a 70. E agora o seu GPS até o avisa, né? Se tiver polícia, o GPS avisa. Não sei quantos condutores disseram que tinha a polícia aí à frente. Still there. Você faz isso, clica still there. I do. Não sei se é muito correto, mas eu faço. Então você vai, por que você via de devagar se a placa... Não importa, não faz diferença nenhuma. Se você soubesse que não era apanhado, você nunca fazia isso. Tem gente que acha que a palavra do Senhor é assim. Lê o texto e diz assim: talvez eu não vou ser apanhado. Talvez não vai ser contra mim. Talvez eu possa seguir avante. E deixe-me que lhe diga uma coisa, meus amados irmãos, às vezes as nossas transgressões, às vezes não, muitas vezes, as nossas transgressões contra o Senhor não são proporcionais à mão de Deus sobre nós. E nós sabemos isso, sim ou não? Porque se Deus pesasse a sua mão sobre nós por cada vez que nós transgredíssemos, nós éramos destruídos a toda a hora, aniquilados. Nós sabemos que não é assim. Então o que leva o crente a seguir a Deus e a obedecer os mandamentos do Senhor não é ser apanhado ou que a mão do Senhor pesa, tem que ser um amor interior. Voltando à estrada, é como se você visse a placa 50 e você ama tanto o código da estrada que você vai a 49. Eu sei, foi muito idiota, não foi? Mas seria esse o exemplo. Quando nós olhamos os mandamentos do Senhor, nós são tão preciosos para nós amamos-nos tanto. Leia o Salmo 119 inteiro ou releia. Nós já uma altura pregámos aqui o Salmo 119 inteiro, não sei se os irmãos lembram, a irmã Sandra cantava cada parte da mensagem, lembram-se? Foi tão bonito, tivemos meses nisso. Leia o Salmo inteiro, o salmista demonstra um amor intenso e grande à palavra do Senhor. O crente evita, foge do pecado, não é porque ele tem medo de ser apanhado ou de perder o céu, mas é porque ele ama a Deus. Ele ama a palavra do Senhor. Apegue-se aos mandamentos do Senhor. Agarre os mandamentos do Senhor. Aquelas coisas que nós gostamos, nós trazemos para perto de nós e não queremos largar nunca. Não é isso? Os irmãos casados, a esposa. As irmãs casadas, o marido. Os que têm filhos, por adição, os filhos. E tantas outras coisas que nós realmente amamos e trazemos para perto de nós, sim ou não? Nesta altura do ano, o bolo rei. Também. Apego-me aos teus mandamentos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. E eu fiquei parado nesta frase. Não permitas que eu fique decepcionado. O que é que isso quer dizer? Como é que você pode ficar decepcionado com Deus? Sabe quando é que nós ficamos decepcionados com Deus? Quando nós temos falta de visão de quem Deus é. Porque quando nós temos clareza de quem Deus é, ainda que sigamos os mandamentos e coisas venham à nossa vida adversas, nós sabemos em quem queremos. E sabemos quem Ele é. E sabemos que aconteça o que acontecer, Deus é Deus. E Ele não muda. E Ele é fiel a Ele mesmo, à palavra dEle. O que Ele falou terá cumprimento. Que se Ele salvou a nossa alma, Ele vai nos levar para o céu. Eu gosto de brincar, ainda que você não queira. É brincadeira, não é? Porque, imagina, não querer, não é? Até as crianças das comunicações, sabe, não é? Professores de comunicação perguntou aos meninos.
Quem quer ir para o céu? Levantar todos a mão, menos o Joãozinho, que tem sempre um Joãozinho, não é? Ó Joãozinho, porquê é que você não quer, o Joãozinho não quer ir para o céu? Ele disse não, porque a minha mãe disse que quando acabasse a escola dominical que eu tinha que ir direitinho para casa. Então não tinha tempo de ir ao céu. Tinha que obedecer, né? Pelo menos era obediente, né? Joãozinho era obediente. Mas até nós, irmão, é claro que nós queremos ir para o céu, é claro que nós queremos Deus. A questão não é se você quer ir para o céu, você quer Deus. Você quer Jesus. Ou se você quer Jesus, você quer Deus, você quer a palavra dele. Amém? Falamos aqui no dia 25, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne em Cristo. Ora, se nós queremos o céu, nós queremos Cristo. E se nós queremos Cristo, nós queremos a palavra de Deus. Agora, se nós não queremos a palavra de Deus, nós não queremos Cristo e você não quer o céu. Aliás, no céu não tinha nada para si. Mas porque você quer o céu, porque você quer Cristo, porque você quer a palavra, você se pega aos mandamentos e você não é decepcionado. Não é possível ficar decepcionado com Deus. Não com o Deus das Escrituras. Você pode ficar decepcionado com Deus que você possa ter criado por aí, com o seu próprio entendimento. Mas com Deus você não pode ficar. Aliás, quando nós olhamos para Deus e olhamos para a obra do Senhor e sabemos quem Deus é, nós sabemos que não merecemos nada dele. Nós merecemos destruição. Mas ele tem tido misericórdia. Versículo 32. Futuro. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam. Irmão, não é me arrasto. Não é vou do meu próprio passo. Vou tentar. Vamos ver se dá. São as frases que a gente mais ouve hoje, irmãos, nessa geração. Os irmãos que têm pelo menos a minha idade sabem que a nossa geração não era assim. Nós éramos determinados. A gente corria e fazia. O que é que aconteceu? E não tenta culpar a sociedade, não tenta culpar a sociedade, porque agora é assim, não, irmãos, meus amados irmãos. A sociedade tem sido manipulada por Satanás e tem vindo para a igreja, para dentro do povo de Deus, esse entendimento. Está afetando todas as áreas da sociedade e está afetando gravemente a igreja. Gravemente. Afeta a fé dos salvos. Porque você vai para qualquer lugar e é tudo assim. É ceder. Vamos ver se dá. Depois a gente decide. A gente atravessa essa ponte quando a gente chegar lá. É uma brincadeira em casa que a gente faz. Mas essa ideia de depois a gente vê, ou amanhã. A gente depois toma uma decisão. Corro. Energia. Empenho. Tomada de decisão consciente. No passado eu escolhi já. Hoje eu me apego. E agora eu vou correr. 2026. O que vai para aí de profecia, né? É o ano de não sei o quê. Vai ser o ano de não sei de quantos. Tem um, né? Mas não sei se vocês sabem, os chineses também têm isso, né? Os evangélicos também, né? Os chineses têm o ano do dragão, o ano do coelho, o ano do não sei o quê. E os evangélicos também têm alguns, né? Vocês já ouviram? Este é o ano de Josué. Depois é o ano de Elias, depois é o ano... Nunca foi o ano de Estevão, você já deu conta? E este é o ano de Estevão, você vai levar uma pedrada. Você vai ser apedrejado até à morte. Recebo em nome de Jesus. Nunca ouvi. Mas não era uma boa ideia? Vamos pôr 2026 o ano de Estevão? Quantos querem? A determinação em quem ele é, com certeza, mas não é o sentido quando se diz o ano deste e o ano daquele. A ação, meus amados irmãos, corram pelo caminho que os teus mandamentos apontam. Onde é que você espera estar em 2026? Coloca uma meta em Cristo hoje. Ou seja, eu não sei nem se vou viver 2026. Se você não viver 2026, você vai estar com Cristo, irmão. Que é bem melhor. Mas enquanto estamos aqui... Eu tive um pastor de bastante idade que dizia: Jesus vai voltar, mas você ainda tem um tijolinho para pôr lá na casa, coloca o tijolo ainda. Ele se referia à forma como nós lidamos com a nossa vida prática. Aqui é verdade.
Mas se você coloca uma meta, como é que você quer espiritualmente estar? Qual é o tipo de posição na sua vida que você quer largar? O que é que está enfraquecendo a sua fé? Como é que você se vai opor a isso? Como é que em Cristo você vai buscar vitória? Coloca metas. Às vezes a gente não alcança, meus irmãos e irmãs, que a gente não coloca metas. Continua como se tudo fosse normal. A gente já fez o que tinha para fazer. E geralmente, meus irmãos, às vezes e não o caso aqui de ninguém, mas às vezes as pessoas mais idosas que já acham que pronto, já fizeram tudo. Tinha aquele irmão, né, que vinha ao culto. Eu hoje estou cheio de histórias. E nenhuma delas escrevi aqui. Mas aquele irmão que vinha ao culto já sabia a Bíblia toda, você sabe? Já ouviram, não já? Chegava, encostava a cabeça e dormia. O culto era um bom momento para dormir. Quando passava a caixinha da oferta, ele acordava, punha a oferta e voltava, que ele já sabia tudo, já tinha bebido tudo, não precisava de mais nada. Tal e qual Paulo lá na cadeia, não foi? Segundo Timóteo, lá no final. Paulo está preso, sabe que vai ser morto, sentença está decretada, e quando espera a morte, escreve as últimas palavras dele a Timóteo, segundo Timóteo, e diz: vem depressa, traz uma capa que está frio, traz os pergaminhos. O que é que aquele homem mais queria ler e estudar? Por que escrever mais uma última carta? Porque ainda estava vivo, Deus tinha um propósito ainda. Estava a respirar. Deus tinha um propósito. Deus estava a dar uma oportunidade e ele aproveitou todas até o final. Meu irmão, coloca uma meta. Onde é que você quer estar com Deus? Onde é que você quer estar na casa de Deus? Onde é que você quer se colocar? Onde é que você quer estar? E isso serve para todas as idades, para todos. Em qualquer momento. Talvez tenha que ser o seu privado com Deus, talvez não é no culto de oração, quando está todo mundo com essa para levantar a sua voz e dizer, talvez é como uma coisa que está na sua alma, talvez há algum pecado que você quer deixar. Talvez algum ponto de santidade que você pretende atingir. Talvez é um desejo que só acaba assim com Deus. Mas coloca objetivos. E alguns irmãos também podem estar a pensar, mas isso é trabalho do Espírito Santo, eu não posso dizer ao Espírito Santo o que fazer. Eu não estou a dizer para você dizer ao Espírito Santo o que fazer, eu estou a dizer para você colocar metas a si. E clamar a Deus que elas sejam de acordo com a vontade de Deus e que elas venham se colocar no lugar para que o nome de Deus seja engrandecido. Porque olha o que diz o texto. Volta ao versículo 32 comigo. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me destes maior entendimento. De onde vem o entendimento de Deus? Coloca essas metas diante de Deus. Clama ao Senhor que dê entendimento. O que é que Deus espera de si? Você lembra do sapateiro? Eu estou cheio de histórias. O sapateiro lá que foi ter com Lutero e disse, ele agora era salvo e ele queria trabalhar na obra do Senhor. Ele queria fazer qualquer coisa. E Lutero diz assim, vai e faz o melhor sapato que puder e venda a um preço justo. Dizendo, na tua vida, no teu trabalho, no teu business, no teu negócio, faz de maneira que Deus seja glorificado. Coloca uma meta, põe um plano em ação. Talvez no nosso local de trabalho, na escola. A quantas pessoas eu vou falar de Cristo? Hoje é o último culto do mês, último culto do ano, último culto do mês, que nós colocamos sempre as nossas ofertas para missões. Pensa quantas pessoas eu quero falar de Cristo. Não é quantos eu quero salvar, quem salva é Jesus, mas a quantos eu quero falar de Cristo. Põe nomes a quem? Talvez aquela pessoa no seu local de trabalho que você tem mais dificuldade de lidar, que é talvez mais difícil. Coloca objetivos, desafios à sua vida. Talvez é um parente, um familiar que é oposto ao Evangelho, é contra. Dentro da igreja. Onde é que você quer estar na comunhão com os seus irmãos?
Talvez passar mais tempo uns com os outros é importante. É muito importante. Vou começar a tirar um dia por mês para estar em comunhão com um irmão. Eu vou escolher um irmão para estar em comunhão, por exemplo. É tão necessário. Porque a maior parte das vezes esperamos que os outros façam e que partam dos outros. Se alguém me convidar, eu vou. E se todo mundo pensar assim, nunca tem churrasco. Não tem, não. Não tem. Coloca as suas metas. No dia tal, do mês tal, e eu quero que tal coisa aconteça, eu vou lutar e trabalhar por isso. Eu estou a falar espiritualmente nas coisas de Deus. É importante. Não é mais essa visão do se der, eu vou ver como é que dá, depois a gente vê. E vamos seguir, e vamos arrastando. Há uma coisa, irmãos, que eu não suporto, ver pessoas salvas por Cristo Jesus, por quem Ele verteu o seu sangue, se arrastando. Vivendo uma vida miserável, como se não tivesse esperança. Indo para cá e para lá de qualquer maneira. Amados, não significa que não passa por tristeza, por amargura, por dificuldade. Passa, mas não está sozinho, tem Cristo. Tem o Espírito Santo que nele habita. Arrasta para cá, arrasta para lá, parece que nunca está bem. Eu conheço um fulano, eu disse isto há dias, que ele não admite que o crente diga a expressão hanging in there. Os irmãos sabem inglês, não é? Significa assim, como é que tu estás? I'm hanging in there, estou-me aguentando, não é? E ele diz que que os que hang é os macacos que hangam nas árvores, diz ele. Mas ele é vocal, se você disser a ele vai dizer vocalmente, diretamente isso. Crente que se vive arrastando, vive-se pendurando. Vamos andando. Bom, uma vez, ok. 2 vezes. 1 ano. 30 anos de crente. Vamos andando. O que é que você está pensando estudar neste próximo ano das Escrituras? Pega num livro da Bíblia. Aqueles que têm outra capacidade, que Deus deu outra capacidade, pega num bom livro de teologia. Vamos estudar juntos. Estudo bíblico. Segue o estudo bíblico da igreja. Segue os devocionais. Esses são fáceis. São acessíveis a todos. Culto de oração. Orar uns pelos outros. Você pode ou não poder vir ao culto de oração, mas você pode orar. Ou não? Pode. Aliás, diz o pastor John Piper que a principal função do Facebook e do Twitter é provar no último dia que todo mundo teve tempo para orar. Vá lá no seu telefone, se você tem o mesmo telefone que você tinha em janeiro, vê quantas horas você passou no social media. Vê lá quantas horas você passou no social media. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E que a gente coloque metas verdadeiras. Visão para o futuro. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos dê visão para o que Ele espera de nós. Que o Senhor crie um desejo em nosso coração. Que daqui a 1 ano, se o Senhor nos permitir viver ainda nesta terra, você possa olhar para trás e dizer assim: este ano valeu a pena. Você pode até dizer: foi o pior ano mais difícil da minha vida, mas eu cresci espiritualmente. Você pode olhar atrás e dizer assim: passei por aflições, amarguras e dificuldades, mas eu cresci espiritualmente, porque é isso que conta, irmãos. Nós cantamos hoje tantas bênçãos. E por certo você lembrou de algumas durante o cantar. A questão é, quantas delas são espirituais? Porque o Pai Celestial tem tantas bênçãos para nos dar. E a gente recebe só um pouquinho. Deus tem tanta coisa para nos dar, irmãos, espiritualmente. Ele quer derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Ele quer nos conceder um avivamento. Avivamento não é gente a pular, a gritar e a saltar e a correr à volta da igreja, tá? A trepar paredes e fazer coisas assim, tá? Avivamento é gente quebrantada diante do Senhor e a salvação de almas. Lutemos por uma igreja cheia de pessoas redimidas aos pés do Senhor, mas com objetivos. Coloca folhetos na sua mala, no seu carro e diz: até ao fim desta semana eu vou distribuir e falar de Jesus a este número de pessoas que eu estou colocando aqui, e coloca objetivos. Chegou a sexta-feira.
e você ainda não conseguiu, você ainda tem o sábado. Chegou ao sábado à noite, não fez, sai para a rua e vai evangelizar. Coloca metas assim, dizer eu vou fazer mesmo. Faça e coloque metas como se a sua vida dependesse delas, porque a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual verdadeiramente depende dessas metas. Depende sim. Se não, só depende de Deus, com certeza que depende de Deus, mas é com plano e com estratégia. Você percebe que o livro de Atos está cheio de planos e estratégias? Muita gente ouvindo esta mensagem vai dizer assim, ele está a anular completamente o plano de Deus, ele está a anular o que Deus quer. Não está, não. O livro de Atos, meus amados irmãos, está cheio de planos e estratégias que a igreja do primeiro século estabeleceu, como inclusive as viagens tensionais com a intenção de Paulo. Elas não eram à toa. Paulo não entrava num barco, deixa eu ver para onde é que isto vai. Quem sabe leva-me a algum lugar. Até a prisão de Paulo, ele apelou para Roma com a intenção de pregar o evangelho em Roma. Diz a Escritura que ele podia muito bem ter sido solto. Mas até a prisão de Paulo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender e a estabelecermos metas, objetivos. Claramente. A lutar por eles e pedir ao Senhor e buscar do Senhor. Os irmãos devem ter lido a frase do pastor R.C. Sproul, que eu pedi para ser colocada para a nossa reflexão. E a expressão que o R.C. Sproul usou é aquela que nós usamos e amamos muito, que é o coram Deo. Coram Deo significa viver na face de Deus, viver na presença de Deus, o sentido de vivermos diante de Deus. E entendendo, irmãos, que do Senhor Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, e sempre você está na presença de Deus. Não é no sentido de você estar na presença de Deus, é de você se posicionar na presença de Deus. É você se posicionar perante Deus. E dizer, estou aqui. Como o texto diz lá, estou aqui, envia-me a mim. É tomar uma ação. É ser determinado. É ser forte e corajoso. A gente gosta muito de Josué, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso. É que todo mundo diz. Eu para o trabalho assim. Que, meus irmãos, é muito mais espiritualmente. Seja forte e corajoso espiritualmente. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que está conosco. É o Senhor que servimos. Colocar na face do Senhor, na face era colocar na presença de Deus de uma tal forma, com uma tal integridade, de viver para Ele. O pastor R.C. Sproul dizia assim: viver coram Deo, ou viver na face de Deus, viver na presença de Deus, é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Esse é o chamado, irmãos, para nós. Esta semana, não sei porquê, talvez porque eu escrevi esta frase, uma saudade do pastor R.C. Sproul, eu mesmo. E eu nunca tive com ele em pessoa, nunca tive esse privilégio. Um dia na eternidade. Amém? Mas tem outros para ver antes, não é? Tem vocês, tem Jesus e tem vocês. Mas o pastor R.C. Sproul, uma vida assim, irmãos. Ele viveu o coram Deo até ao último minuto. E ele pregou com o tanque do oxigênio do lado e o nasal, que eu não sei dizer em português, metido. O tubo nasal para respirar o oxigênio quando os pulmões dele já não aguentavam mais. Até o último momento. Numa conferência que ele já não pôde estar mesmo, fizeram um video call e ele aparece lá no ecrã enorme. E ria, como se nada tivesse acontecido e o seu corpo se deteriorando completamente. O homem viveu na presença de Deus até o último minuto. E vocês assistiram este ano, 2025, a passagem do pastor MacArthur. E até o último momento. E depois no final receberam um livro, eu recebi, alguns irmãos receberam aqui, e foi entregue no funeral dele. Finishing well, terminando bem. Gente que planeou até para depois da morte, para que tudo fosse até o último instante para a glória de Deus. Que exemplos, irmãos. Exemplos dos nossos dias, não exemplos do passado, de um passado tão distante como aqueles que morreram na fogueira por causa do Evangelho. Estamos a falar de gente hoje que nós lidamos.
que trouxeram tanto alimento, inclusive para a nossa igreja. Tanto o Ligonier quanto o Grace to You. Viver Corondio é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, que o nosso irmão Juliano abriu o culto, diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, irmão, faça para a glória de Deus em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo em sua vida. Deus será glorificado, o mundo perceberá quem você é em Cristo, não por causa de você ser bom, mas por causa da cruz e do sepulcro vazio. Tome uma ação hoje, estabeleça um plano agora, olhe o passado, pense nas decisões que você tem tomado em Cristo, faça elas valer para agora, apegue-se a elas e corra muito. Corra com todas as suas forças. Corra o caminho da santidade. Corra o caminho do Evangelho. Corra para falar de Jesus aos perdidos. Leve uma vida corondio. Afinal, a única coisa que interessa mesmo é isso, não é? É viver na face de Deus, para a glória de Deus. Fique de pé e vamos orar.